Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu quero introduzir aqui, fazer uma introdução sobre o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não fiz uma introdução para os demais capítulos, porque cada capítulo vai prosseguindo, né, na sua continuidade, para cada acontecimento que se dá ali no livro de Atos. Mas quanto ao capítulo 15, eu resolvi fazer essa introdução porque é um capítulo importantíssimo das Escrituras Sagradas e do livro de Atos dos Apóstolos para o entendimento de várias questões que são dúvidas, que são coisas que às vezes incomodam, que perturbam as pessoas, que ainda não conseguem compreender. E ali no capítulo 15, isso é largamente debatido e tratado, que é o quê? A, principalmente a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que do Antigo Testamento a gente deve guardar? Nós devemos guardar a lei de Moisés? Qual a relação entre o Antigo e o Novo Testamento? Qual a relação entre o Deus do Antigo Testamento, que parece um Deus mais rigoroso, mais rancoroso, mais irado, mais punitivo, e o Deus do Novo, entre aspas, tá? Deus do Novo Testamento, que parece um Deus mais amoroso, mais gentil, Deus representado em Jesus. Por que há essa diferença? Como é isso? Então, essas diversas questões e tantas outras que surgem na mente dos cristãos, como é que a gente lida, né, com a parte judaica, né, com o passado judaico ali do Antigo Testamento, com o Novo? Qual a relação entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança? O que guardar da lei de Moisés? Devemos guardar o sábado? Todas essas inúmeras questões, todas elas foram resolvidas aqui ou trabalhadas longamente aqui no capítulo 15 do livro de Atos, porque aqui surgiu esse debate, que acabaria surgindo, obviamente. Surgiu esse debate, e nós vamos ver aqui, e Paulo viaja até Jerusalém para se reunir com os demais apóstolos, formando o primeiro grande concílio da igreja cristã. O que é o concílio? É uma reunião das principais lideranças para debater, discutir um problema teológico, um problema doutrinário e chegar a uma conclusão sobre aquela questão. Então é isso que vai ser debatido aqui em Atos capítulo 15, o capítulo inteiro. Então todas essas dúvidas, que são dúvidas essenciais, são dúvidas fundamentais, porque, ora, o Antigo Testamento aqui das nossas Bíblias tem cerca de 700 páginas. É quase 70% da nossa Bíblia. Se a gente não entender o relacionamento de 70% da nossa Bíblia com nossa vida atual hoje, com o Novo Testamento, que são os outros 30%, mais ou menos, a gente vai ficar totalmente confuso. Vamos ficar totalmente sem entender o que fazer, porque parece que algumas vezes o Antigo Testamento diz uma coisa, o Novo Testamento diz outra, uma coisa que no Antigo Testamento disse, o Novo Testamento não diz, e aí eu guardo, obedeço o que do Antigo Testamento, ou não, o que eu faço? As pessoas ficam totalmente confusas em várias questões. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuidade, né, da pregação do Evangelho e a continuidade da pregação do Evangelho, esbarrou com a lei de Moisés. Jesus esbarrou com a lei de Moisés. E isso é longamente tratado aqui no capítulo 15. Se a pessoa ler e estudar o capítulo 15, boa parte dessas dúvidas e questões precisam ser encerradas, porque é algo tratado já desde o primeiro concílio da igreja cristã. Então, todos os apóstolos se reúnem, o apóstolo Paulo se reúne, leva essa questão que os judeus estavam dizendo, mas vocês cristãos precisam guardar a lei de Moisés. Vocês precisam guardar o Antigo Testamento. E aí? Que é um problema que surge diversas vezes, e uma dúvida, a pessoa lê um verso do Antigo Testamento e aí faz o que com aquele verso? Como tratar isso? Então, esse capítulo 15 do livro de Atos é essencial para você entender a Bíblia.
para você entender as histórias do Antigo Testamento, para você entender o poder do Novo Testamento. O que foi alterado com a vinda de Jesus? O que não foi alterado? Como relacionar o Novo Testamento com o Antigo? O Deus, entre aspas, do Novo com o Deus do Antigo? As punições, as regras, tudo isso, meu Deus, é um mundo, é um universo de coisas que é essencial para nós entendermos, para nós vivermos a nossa vida cristã, sem dúvida, sem problemas teológicos e mais problemas que já foram resolvidos, que ainda perturbam as pessoas sem necessidade e confundem as pessoas que muitas vezes estão seguindo ou estão pregando coisas que não deveriam ensinar dadas coisas, não deveriam viver dadas coisas, porque o Novo Testamento traz uma abordagem, traz uma solução, traz um caminho melhor, superior, infinitamente superior, que traz do Antigo Testamento o que tem de melhor, deixa do Antigo Testamento o que não é mais adequado, que foi substituído por algo melhor, é deixado. Então, toda essa dinâmica nós vamos entender agora. Já fiz pregações sobre essas questões, tenho vídeos sobre essas questões, porque é uma dúvida recorrente, mas aqui nós vamos tratar verso por verso, analisando tudo isso detalhadamente. Então, se você conhece pessoas que têm essas dúvidas, e, por favor, encaminhe esse vídeo, encaminhe a sequência de vídeo para essas pessoas. E uma coisa que eu percebo também, que é justamente porque as pessoas não entendem aqui o capítulo 15 e outros, tá? Outros capítulos aqui do Novo Testamento esclarecem todos esses pontos que eu mencionei. Você vê muitas vezes nas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais principalmente, pregando muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Eu lembro de uma igreja que eu frequentei em Goiânia, que toda pregação era do Antigo Testamento. E eu pensei assim, mas por que não prega o Novo Testamento? O Novo Testamento que veio Jesus, que veio Deus em carne, que vem a pregação da salvação pela cruz. E eu ficava com aquela dúvida, não entendia. E se você for analisar, boa parte, talvez a maioria, talvez até a imensa maioria de muitas pregações em muitas igrejas, são veterotestamentárias, são do Antigo Testamento. E por que isso? Por quê? A gente não faz parte, né, da nova aliança, né? Jesus, que é a expressão máxima de Deus, expressão exata do ser de Deus, por que a gente fica pregando o Antigo Testamento? Então tem várias questões, muitas vezes tem as pessoas que ficam naquela coisa também de compatibilizar o Antigo com o Novo, preocupado, né? Não, porque o Antigo Testamento é a Bíblia também, como é que a gente não pode deixar de lado? É claro que não pode. E ficam tentando, às vezes, compatibilizar, tentando pegar o Antigo Testamento e mantê-lo 100%. Não, a gente precisa guardar todo o Antigo Testamento. E o que acontece com isso? Mas o Novo Testamento não é uma revelação superior? Então, se você quer manter a revelação anterior, você, entre aspas, descarta da nova revelação o que ela trouxe de melhor. Você vai, para preservar a pureza, entre aspas, o zelo pela antiga revelação, você acaba tendo que relativizar a nova, superior, a perfeita, e vai diminuí-la, vai desprezar o que ela trouxe de novo e de melhor. Então é muito perigoso. Não é uma questão menor. Ora, se a nova e superior aliança é para preservar a antiga, minimizada ou relativizada, isso é sério, porque essa foi a aliança definitiva trazida por Deus e a antiga foi superada por uma nova. Assim como você, quando tem um contrato novo de aluguel, o antigo já não tem o valor que tinha. Você agora vai guiar toda aquele relacionamento pelo novo contrato. O novo contrato, é um exemplo que eu dou muito, tem muita coisa do antigo contrato. Agora, tem coisas do antigo contrato que não estão no novo contrato, certo? Agora, talvez 90, só dando um exemplo, quando você faz um contrato novo de aluguel, talvez 80, 90% do contrato antigo está no novo, certo?
Agora, tem coisas do contrato antigo que não estão no novo contrato. Coisas do antigo que não estão no novo. E tem coisas no novo contrato que não estão no antigo. Então são duas coisas: coisas do antigo que não estão mais, coisas do novo que não estavam no antigo, e muita coisa preservada. Então é isso que se vê. Agora, se você quer, não, mas o antigo nós precisamos preservar tudo. Ora, então, e o novo que não está levando algumas coisas. Então, queridos, tudo isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque se você ensinar algo do contrato antigo que não está no novo, você está ensinando coisas que já passaram, que não estão em vigência. E se você preza demais por coisas do antigo que foram superadas pelo novo, você está ensinando algo inferior, algo que não mais é adequado em ordem da vigência do novo contrato, da nova aliança. Então são várias questões, esse capítulo é importantíssimo para você entender tudo isso, para você entender a potência da nova aliança, o poder dela, a grandiosidade dela, a sublimidade dela, e até mesmo para você entender o que é o cristianismo. Porque o Antigo Testamento é a base do judaísmo, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, qual é a diferença? Qual é a evolução? O que é superior? O que teve esse avanço de grandiosidade e sublimidade? Tudo isso é importantíssimo. Porque senão, por que a gente não guarda só o Antigo Testamento? Por que não tem só a Antiga Aliança? Nós seríamos judeus. E o que tem de diferença entre cristão e judeu? Então, tudo isso, queridos, é trabalhado em boa parte, não tudo, claro, mas em boa parte aqui em Atos capítulo 15. Eu tenho pregações também que tratam dessas questões, posso aqui disponibilizar para vocês também. A questão é, vamos estudar esse capítulo, queridos, porque ele é fundamental, de novo, até para a prática das nossas igrejas, porque, de novo, por que estão pregando tanto o Antigo Testamento? Se a gente vive, se nós não somos judeus, deve-se pregar o Antigo Testamento? Deve, sempre e eternamente, para sempre. Agora, pregar mais o Antigo Testamento já é estranho. Pregar a imensa maioria o Antigo Testamento, aí é estranhíssimo, porque nós não somos judeus. E a nova aliança é superior, isso está escrito. É escrito tanto no Antigo Testamento, veja, o próprio Antigo Testamento diz que a nova aliança seria superior. E o Novo Testamento também diz que a nova aliança é superior. Então, os dois testamentos estão em total acordo que a nova aliança seria superior. Se ela é superior, por que se prega mais a inferior? Então está uma falta de entendimento. Então está uma falta aí de crer no que o próprio Antigo Testamento está dizendo, que o próprio Novo Testamento está dizendo. Nós devemos pregar mais o Novo Testamento, porque a base do cristianismo é a revelação superior, é a aliança definitiva, é a aliança que veio dos céus. A antiga e a nova dizem que a antiga era uma aliança provisória, e nem foi a primeira, a aliança da graça vem antes, tá lá em Romanos 5, falando da aliança da graça em Abraão. A lei de Moisés veio depois, em Moisés, mas a da graça já vinha desde Abraão, cuja fé, ele é o pai da fé, pai da fé do evangelho como um todo. Então, a nova aliança não é nova porque é depois, ela é até anterior, mas depois é confirmada em Cristo, por isso que é a nova. Mas tudo isso nós vamos tratar longa e largamente, eu tenho séries de pregações sobre isso. Eu vou disponibilizar aqui os versos, depois você pode olhar aqui na descrição desse vídeo, e nós vamos tratando de todas essas, verso por verso, analisando. De novo, isso é fundamental, queridos. Por favor, não deixem de assistir nenhum vídeo, deixe o seu like nesse vídeo aqui, já compartilhe, porque às vezes as pessoas que não estiverem acompanhando, você já traz esse alerta, olha, assista essa introdução aqui, veja como o capítulo 15 do livro de Atos é importante. Se você tem dúvidas sobre o Antigo Testamento, o papel do Antigo Testamento, por que o Deus do Antigo Testamento parecia mais irado, nós devemos guardar a lei de Moisés, nós devemos guardar o sábado, e o que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento,
o sacrifício de animais, o que era aquilo, enfim, todas essas inúmeras outras questões. O que o do Antigo Testamento fica? O novo, por que o novo é superior? O que aconteceu? Toda essa dinâmica, queridos. Divulgue para as pessoas. Divulgue e vamos aprender definitivamente isso para ficar bem claro. E por isso nós vamos estudar conforme sempre fazemos. Verso por verso, às vezes mais de um vídeo em um único verso, 3 vídeos às vezes em um verso, estudando com calma, detalhadamente. E vai ser um estudo essencial. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.